Olá, tudo bem? Antes de você assistir a esse corte, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal, apertar o sininho caso você não tenha feito isso ainda. E também para compartilhar o conteúdo aqui do canal da Simples, que tá assim uma bênção. Outra coisa, lembrar que esse corte aqui do podcast do Gustavo Luiz, o Simplecast, tem o apoio do Jaqueira Supermercados e também da Baicuff, a sua lanchonete ali na do Araújo, na Galeria Perácio, aqui no centro de Além Paraíba. Vamos pro corte. Houve uma greve, o Edel, aquela turma toda, fizeram uma greve que o pessoal da Rádio Cultura não tinha carteira assinada. Então, fizeram uma greve. Quem era? A rádio era o Dr. Bruno, que era o Lilico, que era o gerente, o Lilico que trabalhava no fórum, aí fizeram greve. Aí a Rádio Cultura abriu um concurso de locutor. Eu já era assim, apaixonado por rádio, né? Eu não perdi o programa do Nerval Rosa, não perdia o programa da Estela Pinto, dedicatória musical, que passava às 6 horas da tarde e pagava. Você pagava lá para... E o Reinaldo Tavares está oferecendo essa música para sua apaixonada, Jussara, que está ouvindo ele lá na Bias Forte, a música tal, e tocava a música. Você lembra disso, não, né? Não, eu não. Não. Aí então, é demais. tinha um programa chamado Dedicatória Musical. Eu adorava a rádio. E esse programa era às 6 horas da tarde, que era o horário nobre da rádio. Aí houve essa greve e fizeram o concurso de locução. Eu lembro que fui eu, o Jorge Luiz, teve outras pessoas que passaram nesse concurso. Eu passei nesse concurso. Eu era menor, aí no primeiro plano eu não entrei. Aí depois eu entrei para a rádio e comecei a ser locutor de ler o comercial. Tinha o locutor do lado, que era o comunicador. Aí falava, vamos aos comerciais. Eu pegava aqui um papel e lia. Loja tal, eu lia o comercial ali, aí eu passava para o locutor. Você pegou essa fase? Pegou, Reinaldo? Peguei, sim. Aí tinha essa fase, eu era o locutor ali. Mas aí o Hélio Fazolato, como tinha uma visão danada, o Hélio me chamou para o HF. Eu sempre gostei muito do HF também. Aí eu fui para o HF. Quando chegou em 1977, aí o Hélio comprou a Rádio Cultura. Aí eu fui para a Rádio Cultura, em 77. Comecei a trabalhar com ele em 72, 73 por ali. Fiquei no HF um tempão, em 77 ele comprou a rádio, eu fui para lá. Só tinha gente fera, né? Fernandel, eu. Aí o Reinaldo não estava lá, em 77 já estava, né, Reinaldo? Tava, entrei em 76. 76. Aí eu fazia um programa chamado Show da Cidade. Não tem tempo, não tem idade. Esse é o show da cidade. Aí eu entrava, né? E ali fazia um programa de 2 horas. Fazia de 7 às 9. Depois entrava o Fernandel, que fazia até, acho que 11, meio-dia, não sei. A parte da tarde tinha. Aí depois tinha um programa também do Paulo César Forró. Que chamava... Era ótimo, né? O programa era ótimo, chamava Puma, não era Puma o programa? Puma era o nome do som dele. O nome acho eu não que lembro o programa eu não me lembro. Acho que o programa também, acho que ele botou o nome o programa do nome no som dele. Bem, de qualquer maneira tinha um programa. Depois vinha o Jorge Torres, depois vinha quem à tarde. Porque depois o Jorge veio para amanhã, né? O Jorge foi de manhã. O Adilson Correia, como eu falei agora há pouco, ele estava à noite, mas o Adilson Correia teve na parte da tarde também. Teve aquela época, Manel, que a Beatriz Silva também. Ela era operadora. A Beatriz era operadora, a foi mãe locutora também. A mãe do Dr. Fabrício, que é médico. Estela, o nome dela? Estela. Não, como é que chamava a mãe do Fabrício? Não. Ela também era operadora. Você pegou ela? Não me lembro, não. Ela morava em Jamapará, também foi operadora. Tinha o... Como é que chama? O Alberto? O Alberto, o locutor que você está dizendo? Não, era operador também, ele tinha um problema físico. Não, aquele era o Carlos Alberto. Carlos Alberto. Isso, também Carlos Alberto foi só operador. Só operador, não foi locutor. Então, a gente começou, eu entrei na rádio fazendo um concurso. Porque o Jorge Luiz tinha falado aqui que você tinha passado, mas não... Eu passei... Por causa da idade, sabe? Você tinha quantos anos? Menor. Sei lá, 16 anos. 16, você falou, tinha 16 anos. 16, e eu comecei com 16 na juventude. Aí depois... o Nelson foi fazer uma transmissão lá dos Jogos Estudantis. O Nelson Franco,
saudoso, voz linda. Chegou, aí eu fui com ele, né? Aí chegou lá, ele deu os primeiros flashes, com o terceiro, no quarto, ele já tinha bebido todas. Ele falou, Manel, continua. Eu continuei dando os flashes. E eu fiquei dando, ele ficava do meu lado me ajudando, o Nelson. Aí, o Jorge trabalhava na Progresso, o pai dele... Qual Jorge? Então, acho que ninguém vai lembrar dele. O pai dele era o dono do Bar do Ponto. Ali no... O Bar do Ponto não, o Bar da Estação. Na Presidente Vargas. Onde tinha ali. um peixe frito, lembra disso? Lembro. E ele trabalhava, o Jorge que foi embora para São Paulo, e ele trabalhava na Progresso. E ele estava ouvindo. Aí chegou perto do Edel, falou, Edel, estava vendo ontem a transmissão lá dos Jogos Estudantis, com o Nelson Franco, tinha um rapaz lá falando voz bonita, bom e tal. E o Nelson, o Edel nem sabia que eu estava lá. Aí no dia seguinte ele perguntou ao Nelson, quem estava ajudando lá? O Mário Américo. Aí me chamou. Aí eu fui para lá.